ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Muito bom dia para você que está sintonizado na Rádio Comunitária de Guaxupé. A partir de agora você ficará informado sobre tudo o que foi destaque durante esta semana aqui na cidade. Este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Agora são exatamente 10 horas e 3 minutos. Isso mesmo, Estúdio C trazendo informação e serviços de utilidade pública. Em Guaxupé, você sintoniza na frequência 87,9 MHz. Estamos também ao vivo pelo endereço eletrônico 87fm.com.br. Para participar ao vivo deste espaço aberto ao ouvinte, basta entrar em contato pelo nosso telefone e WhatsApp, o 3552-6038. Dicas, críticas e sugestões também podem ser enviadas em nosso WhatsApp. Encontre a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Agora você está convidado a debater assuntos de interesse da nossa cidade: cultura, educação, esporte, política, economia e entretenimento. Está no ar Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Confira agora os destaques do Estúdio C de hoje. Dia Municipal. Câmara aprova Dia Municipal do Reconhecimento dos Armênios. Extermínio do povo armênio vitimou 1,5 milhão de pessoas e foi realizado pelo Império Otomano, a atual Turquia. Encontro da Educação. Rede Municipal de Ensino de Guaxupé realiza o primeiro encontro de saberes inclusivos. Mais de 350 profissionais participaram ativamente da palestra sobre educação inclusiva. Novembro Azul. Prefeitura Municipal promove ações durante todo o mês de novembro de conscientização contra o câncer. Entre as atividades, a Prefeitura teve orientações e palestras junto a um torneio de futebol. 189 mortes. Guaxupé registra a 189ª morte pela Covid-19. A vítima é um idoso de 92 anos. Artes. FAOP inicia as atividades em Guaxupé com alunos do programa Juventude Positiva. Mais de 30 jovens oriundos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Prefeitura de Guaxupé são os primeiros alunos da instituição. Emprego. Criação de emprego na MOG em outubro continua negativa. No mês de outubro, a região teve um déficit de 189 vagas de emprego. Em setembro, 340 postos de emprego foram perdidos. Teremos ainda curiosidades e muito entretenimento. Pedimos licença para entrar em sua casa, pois está começando o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. A rádio que pensa e toca a boa música. Comunitária FM. Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Pense música, pense bem. Ouça Comunitária FM.
10 horas e 9 minutos. Este programa tem o apoio cultural da Cochupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço. Muito bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunitária. Aquele abraço para você também que está sempre sintonizado na programação da Comunitária de Guaxupé, ouvindo também pela internet, acessando lá o nosso site, né, 87fm.com.br. Aqui Leandro Vidal para mais uma edição do Estúdio C, a voz e a vez da comunidade, na manhã deste sábado, dia 3 de dezembro de 2022, mês de reta final para o nosso ano aí, né, gente? E aí, tudo que passou, foi bom, foi ruim? É hora da gente refletir, né? E tentar melhorar, não só refletir, mas se estiver errado, consertar, se está certo, melhorar mais ainda, né? Mais um mês aí, no nosso ano de 2022. Estúdio C é a voz e a vez da comunidade, onde você vai ficar sabendo os principais destaques e assuntos dessa semana em Guaxupé. Você pode participar também a qualquer momento pelo nosso telefone e WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Nas redes sociais, basta pesquisar aí, né? @87fm Guaxupé. Alô, Rio de Janeiro. Mas infelizmente a gente começa aí o nosso programa falando sobre um luto na comunicação guaxupeana. Falece em Guaxupé o radialista Nabi Zayat, no auge dos seus 93 anos. Comunicador e apresentador mais antigo frente ao programa mais antigo de rádio, estava afastado dos microfones há 2 anos por problemas de saúde. Uma das vozes mais marcantes da comunicação guaxupeana silenciou nesta sexta-feira, dia 2 de novembro. Aos 93 anos, o radialista e comunicador Nabi Zayat faleceu na Santa Casa de Guaxupé. Há 2 anos, o popular Seu Nabi, como era conhecido na cidade, estava afastado das atividades da Rádio Clube FM e de seu programa vespertino, o Radiolar. O programa estava no ar desde 1951 e era conhecido como o programa radiofônico mais longevo com o mesmo apresentador. Seu Nabi estava à frente da Rádio Clube há 71 anos. A primeira vez que foi ao ar em 1º de junho de 1955 e desde então nunca deixou de apresentar o programa um dia sequer, até que problemas de saúde o obrigassem a afastar da rádio há 2 anos. Mas antes de ser comunicador, Seu Nabi fabricou bolas de futebol e o contínuo no Banco de São Paulo. Em alusão ao centenário do rádio, para um especial da Associação Mineira de Rádio e TV, a AMIRT, Nabi relembra que deixou de fazer bola. Fazia bola com 17, 18 anos de idade. Após fazer o tiro de guerra, foi trabalhar no Banco de São Paulo em 1948. E Nabi foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Empresas em Rádio e TV, a ABERT. O radialista esteve presente em momentos históricos do rádio de Guaxupé e região, e em 1953, quando acompanhou a visita do presidente Getúlio Vargas a Muzambinho para a inauguração da Escola Agrotécnica. Nabi também foi responsável por trazer grandes nomes da música brasileira a Guaxupé, como Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. Em 2012, o radialista foi samba enredo do Carnaval de Guaxupé.
Nabi era casado com Valdete, a tia Deta, e deixa 2 filhos, a Martinha, Maurício e o Ricardo, diretor da TV Sul, além dos netos Rafael, o diretor da Rádio Clube, Ana Carolina, Matheus, Manuela e Felipe. Com tantos anos de carreira, Nabi foi referência para os profissionais de Guaxupé e região que lamentam a sua morte. De acordo com a assessora de comunicação da Prefeitura, Janine Coimbra, é o fim de uma era. Convivi muitos anos com o grande mestre de comunicações de Guaxupé. Seu Nabi era ética, imparcialidade, compromisso, talento e amor pelo rádio. Puro amor. Foi esse amor que levou a todas estas décadas de sucesso. Ninguém que conviveu com ele é a mesma pessoa. Ele é um divisor de águas na vida de qualquer profissional. Perdemos muito hoje. Vá em paz, seu Nabi. A jornalista do Portal da Cidade, Ana Carolina Negrão, diz que este é um dos dias mais difíceis para a comunicação de Guaxupé. Quando estava na faculdade, em uma das minhas primeiras aulas de rádio, entendi a grandeza de seu Nabi no momento em que eu disse que era de Guaxupé, e o meu professor Cal Francisco conhecia a cidade por referência à Rádio Clube. Ele foi uma referência na comunicação local por trazer a voz aos guaxupeanos. Seu Nabi era uma lenda viva e fico feliz por poder conviver com ele e poder ouvir as suas histórias inúmeras vezes que pude entrevistá-lo. O prefeito de Guaxupé, Dr. Eber, decretou luto oficial de 3 dias em razão da morte do radialista. O corpo de Nabi será velado na capela do asilo local. O local, até a data da publicação desta matéria, o local e o horário do sepultamento ainda não tinham sido divulgados. Então, em nome de todos os comunicadores guaxupeanos, né, e de toda a direção da comunitária de Guaxupé, a gente deseja aí aos familiares, a todos os amigos e próximos de Nabi, os nossos sinceros sentimentos a este grande nome da comunicação guaxupeana. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária 87,9 FM. 25 anos no ar. Falando sobre a Covid-19 a nível nacional, a doença fez o número de mortes no país crescer 16,9% em 2021. A pandemia de Covid-19 fez o número de óbitos no país crescer 16,9% em 2021, depois de já ter saltado 15,3% em 2020. Nos 10 anos antes da pandemia, o aumento médio anual de óbitos no Brasil foi de 1,1%. Os dados são da pesquisa Síntese de Indicadores Sociais, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Somente no ano passado, mais de 420 mil brasileiros morreram por causa da doença, o dobro de 2020. E de acordo com a pesquisadora do IBGE, Clícian Oliveira, a disseminação foi tanta que fez com que as doenças infecciosas e parasitárias se tornassem a principal causa de morte no ano passado. As estratégias de combate à pandemia no ano de 2020 foram principalmente programas de transferência de renda e isolamento social. E no ano de 2021, a principal estratégia de combate à pandemia foi o processo de vacinação. Em números absolutos, as doenças infecciosas e parasitárias predominaram como maior causa de óbito entre pessoas de 40 a 69 anos em 2021 e ficaram em segundo lugar dos 20 aos 29 anos e acima de 70. E a participação da Covid-19 nessa categoria foi bastante expressiva. Só na faixa etária dos 60 aos 69 anos, 108.800 pessoas morreram em 2021 por alguma dessas doenças, sendo 98 mil de infecção pelo coronavírus. Já em 2019, apenas 9.100 pessoas nessas idades morreram em decorrência de alguma infecção ou parasita, 10 vezes menos. E apesar da explosão de casos da variante Gama ter causado uma onda muito mais letal em 2021, os efeitos da vacinação já começaram a aparecer. Em 2020, mais da metade dos mortos por doenças infecciosas e parasitárias tinham mais de 70 anos. No ano seguinte, em que essas pessoas já estavam vacinadas,
a proporção diminuiu para cerca de 40%, aumentando entre os mais jovens que ainda esperavam sua vez de se imunizar. Doenças infecciosas e parasitárias saem em 2019 de 4,2%, em 2021 passam a 26,6%, e as demais, por exemplo, doenças do aparelho circulatório, saem de 27% para 20,6%. Essa incidência começou a diminuir a partir de meados de junho, quando a vacinação com a primeira dose atingiu 30,4% da população e com o registro de 238 novos casos a cada 100 mil habitantes. Um mês depois, com a taxa de vacinação se aproximando de metade da população adulta, a quantidade de infecções já havia diminuído para 115,9%. Já no final de dezembro, com mais de 75% da população vacinada, pelo menos uma vez, essa taxa de incidência caiu para 10,4%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. E nessa semana, precisamente nesta quinta-feira, dia 1º de novembro, Guaxupé comunica mais uma morte pela Covid-19. Depois de muitos dias sem registros de morte pela Covid-19, agora Guaxupé confirma 189 mortes pela Covid-19. Na quinta-feira, dia 1º de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu informação da equipe médica da Santa Casa do falecimento de um homem de 92 anos que estava internado no hospital desde o dia 25 de novembro. O idoso é mais uma vítima da Covid no município. Então, confirmando agora, ele é a 189ª, ou seja, 189 mortes pela Covid no município. A nível Brasil, a vacinação, a falta de vacinas para crianças em 1 a cada 5 municípios. Gestores apontam que pelo menos 1 em cada 5 cidades brasileiras tem falta de imunizantes contra a Covid-19 para vacinar crianças entre 3 e 11 anos. As informações são da pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, realizada entre 22 e 28 de novembro deste ano. Foram ouvidos 1.970 gestores, o que representa 35,4% dos municípios brasileiros. A pesquisa registrou que 10,8%, o equivalente a 213 dos entrevistados, indicam falta de vacinas contra a Covid para adultos. Mas o dado mais preocupante é quanto aos estoques dos imunizantes destinados a crianças entre 3 e 11 anos. 416 dos municípios ouvidos relatam a falta de vacinas para este público, um número acima de 21% dos gestores entrevistados. A maioria, 85,1%, diz não ter estoque suficiente da Coronavac, a única autorizada pela Anvisa para a faixa etária de 3 e 4 anos de idade. Já 152 dos municípios que participaram do levantamento relataram falta da Pfizer infantil, que atende crianças de 5 a 11 anos. Nós solicitamos informações ao Ministério da Saúde sobre a falta de doses e também sobre a previsão de chegada de novas remessas para crianças aos municípios, mas não obtivemos resposta até o momento. A Confederação Nacional de Municípios vem realizando, ao longo da pandemia da Covid-19, periodicamente pesquisas junto às prefeituras, para acompanhar os assuntos que mais preocupam os gestores em relação ao enfrentamento do vírus. Esta foi a 38ª edição do levantamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Em todo o país, o Ministério da Saúde informou que em 24 horas, 129 pessoas morreram pela Covid-19. O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira novos números sobre a pandemia de Covid-19 no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou em 24 horas 35.400 novos casos da doença e 129 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 35.300.000 casos confirmados de Covid-19 e 690.074 mortes registradas em consequência da doença. Conforme o vacinômetro do Ministério da Saúde, 494 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no país.
sendo 180.900.000 da primeira dose e 163.400.000 da segunda, além de 101 milhões da primeira dose de reforço e 38 milhões do segundo reforço. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Dez horas e 24 minutos. Quero dar um alerta a todos aí para uma campanha solidária do grupo de ajuda voluntária O Bom Samaritano. O Bom Samaritano aí está pedindo a doação aí de brinquedos, balas, chicletes, pirulitos e pipocas para fazer a distribuição muito solidária e feliz no dia do Natal. Então o pessoal que puder estar ajudando aí com o grupo de ajuda voluntária, o Bom Samaritano, por favor, faça a sua parte, vamos ajudar aí. Brinquedo em geral, balas, chiclete, tudo que possa compor aí um saquinho de surpresa aí. É só deixar lá na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número dos 970, no bairro Jardim Veracruz. Repetindo, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 970, no bairro Jardim Veracruz. O telefone e o WhatsApp é o 988989552. Repetindo, 988989552. O pessoal está recebendo as doações até o dia 15 de dezembro. Período de arrecadação até o dia 15 de dezembro. Você aí ajuda o pessoal do Bom Samaritano a ajudar as crianças da nossa cidade, as crianças em situação de vulnerabilidade. Participe e colabore com o Natal Solidário do Bom Samaritano. Um rápido apoio cultural, já a gente volta. Agora é 10 horas e 26 minutos. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação para a comunidade. Estúdio C. A Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Recordar é viver 87,9 FM. Previsão do tempo. Previsão do tempo para Guaxupé neste sábado, dia 3 de dezembro. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã e à noite. À tarde, há alta probabilidade de chuva. A temperatura máxima prevista para hoje está em 24 graus e a mínima em 19 graus. Previsão do tempo para Guaxupé neste domingo, dia 4 de dezembro. Baixa probabilidade de chuva nos períodos da manhã, tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para amanhã está em 23 graus e a mínima em 18 graus. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Previsão do tempo. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Das horas e 30 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. A comunitária entra em clima natalino, hein? É um mês de dezembro, é o Natal para todo mundo, em todos os lugares. É tempo de paz, de amor, união, alegria. Tempo de festejar. É tempo do comércio vender, do povo consumir. E olha, a gente tem que lembrar também muito mais de fazer o bem. Lembra? Já deu Pegue uma cartinha lá, ajude as crianças da Casa da Criança, adote uma cartinha de Natal dos atendidos pela Casa da Criança de Guaxupé. As cartinhas de adolescentes e crianças estão disponíveis, só se retirar lá e atender aí
todos os desejos dos nossos queridos e assistidos lá, crianças em situação de vulnerabilidade. Você pode ajudar. Lembrando que a Casa da Criança está vendendo aí uma rifa, né? Um feijão tropeiro com arroz, saladas, fritas, porções, churrasco misto de refrigerante para uma porção para até 3 pessoas. O pessoal pode estar já retirando a rifa lá na instituição, lá na Casa da Criança, que já está operando aí em novo endereço, né? Lá na rua Engenheiro José Silveiro, número 38, no centro de Guaxupé, bem ali próximo ao campo da Esportiva. O pessoal pode chegar lá e adquirir. No dia vai ter um sorteio, hein? Retirada do kit churrasco dia 10 de dezembro, marmitaria e churrasco, tempero da Bisa. O telefone para mais informações é o 991670874. Repetindo, 991670874. Eles estão rifando aí um kit churrasco. O pessoal vai sortear no dia 9 e o pessoal tem até o dia 10 para fazer a retirada lá do kit churrasco, sendo rifado aí para ajudar a Casa da Criança. Então participe e colabore. Olha, vamos falar sobre economia. Uma pesquisa aponta desaceleração dos preços dos produtos agropecuários. Os produtos agropecuários brasileiros, como a soja, o milho e o trigo, desaceleraram de preço ao longo do terceiro trimestre deste ano. O resultado rompe com a trajetória de alta que prevalecia desde 2020 e a perspectiva agora é de menos inflação nos preços desses alimentos e mais segurança alimentar, tanto para o Brasil como para o mundo. Os dados são da nota Preços e Mercados Agropecuários, divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, nesta sexta-feira. Para o pesquisador Fábio Cervo, mais do que desaceleração, a projeção atual aponta inclusive para uma possibilidade de reversão de preços. O principal fator que leva à atual tendência de desaceleração de preços é a perspectiva mais otimista para a safra de 22-23, no sentido de maior expansão da oferta internacional das principais commodities agropecuárias. O Brasil, que é ator central no mercado internacional agropecuário, terá grande contribuição na safra 22-23, em especial com a soja, que terá expressivo crescimento de 22,3% de sua produção, bem como de seus subprodutos. O milho, o algodão e o café brasileiros também terão protagonismo na oferta mundial, com altos de 12%, 16,7% e 5,6%, respectivamente. A maior disponibilidade das commodities contribuem também com a recomposição dos chamados estoques de passagem. Eles correspondem ao estoque mínimo nas vésperas de uma nova colheita e vinham caindo desde o início das políticas de isolamento social, estabelecidas devido à pandemia de Covid-19. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Olha, a partir do dia 2 de janeiro tem novas regras para as transições por Pix. O Banco Central acabou com os limites por transação do Pix, mas a mudança só começa a valer no dia 2 de janeiro. Os bancos vão estabelecer limites por período. O diurno, em geral das 6 horas da manhã até as 8 da noite, e o noturno, das 8 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. Ou seja, se o usuário tem R$5.000 de limite para usar no Pix, poderá usar tudo de uma vez se quiser. A vendedora Maria Auxiliadora diz que usa bastante o meio de pagamento e vê a mudança com pontos bons e ruins. Porque dependendo do valor da transferência, é bem mais difícil de você querer o dinheiro de volta. Mas, por outro lado, é bom, entendeu? Porque dependendo da quantia que você for depositar, você não precisa ter que estar fazendo 2 transferências, um num dia e outro no outro, entendeu? O Banco Central alterou também os limites do Pix Saque e do Pix Troco. Passou para R$3.000 durante o dia e R$1.000 à noite. De acordo com a nota do Banco Central, com a medida, os usuários terão
terão acesso ao serviço com condições similares às do saque tradicional. O que não muda são as regras para alteração do limite. Se o usuário pedir uma redução, o banco deve fazer o atendimento imediatamente. Um aumento deve ser atendido entre 24 e 48 horas após o pedido. O Banco Central ainda mudou o regulamento do Pix para facilitar o recebimento por correspondentes bancários e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo governo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Olha, vamos falar sobre o emprego na região. A criação de emprego na AMOG melhora em outubro, mas continua negativa. No mês de outubro, a região teve um déficit de 189 vagas de emprego. Em setembro, 340 postos de emprego foram perdidos. Os municípios que fazem parte da microrregião da Baixa Mogiana, a AMOG, registraram saldo negativo de 189 vagas de emprego no mês de outubro. Os números apresentaram uma ligeira melhora em relação a setembro, quando foi registrado um déficit de 340 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Este foi o terceiro mês seguido de saldo negativo. No mês de outubro, o município da região que mais contratou foi Monte Belo, com um saldo positivo de 19 vagas, seguido com Itamogi com mais 16 e Jacuí com mais 15. Já os que mais demitiram foram Muzambinho, com um saldo negativo de 97 postos de trabalho, Guaranésia com menos 56 e Monte Santos de Minas com menos 53. No acumulado de 2022, a região possui um saldo positivo de 1.414 novos postos de trabalho criados, com destaque para Monte Belo, com saldo positivo de 386. Muzambinho vem na sequência com 380, seguido por Guaxupé com mais 285. Até outubro, as cidades que registraram a menor criação de vagas foram Juruáia, com menos 118, Bom Jesus da Penha, com menos 40 e Botelhos, com menos 16. Da mulher. Há mais informações sobre a análise completa da região da AMOG, sobre os dados mensais e acumulativos. Você também pode acessar essa matéria na íntegra acessando o site do Portal da Cidade pelo endereço guaxupé.portaldacidade.com. Olha um dado aqui sobre o emprego pelo IBGE. 25% dos jovens não tinham ocupação e nem estudavam em 2021. 1 em cada 4 jovens brasileiros não estudava e nem tinha uma ocupação no mercado de trabalho no ano passado. Apesar de alto, o índice traz uma redução com relação a 2020, quando chegou a 28%. Os dados fazem parte da síntese de indicadores sociais, análise divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, que aponta ainda que 62,5% das pessoas com idades entre 15 e 29 anos nessa situação eram mulheres. Além da diferença de gênero, também é expressiva a desigualdade racial. As jovens pretas ou pardas representavam quase 42% desse contingente, enquanto as brancas somavam 20,5%. Já os jovens negros foram 24,3%, enquanto os brancos apenas 12,5%. De acordo com a pesquisadora do IBGE, Betina Fresneda, os jovens são os que enfrentam maior dificuldade tanto para ingressar quanto para permanecer no mercado de trabalho e representam o grupo mais vulnerável às crises econômicas.
que a gente não está mais chamando de nem, porque não é jovens que não estudam nem trabalham, são jovens que não estudam nem trabalham no mercado de trabalho como ocupados. É um pouco pejorativo você falar que é o jovem que está fora da situação de ocupado, não trabalha, né? Que ele pode estar trabalhando em casa para fazeres domésticos e etc. E de acordo com Betina Fresneda, a diferença entre os gêneros, apesar de ter sido intensificada durante a pandemia, é um aspecto estrutural, verificado em vários países. É que as mulheres que estavam nessa condição de não estudar e não trabalhar, elas estavam em sua maioria como fora da força de trabalho, né? Elas não estavam procurando emprego e disponíveis para trabalhar, como é o caso da maioria dos homens. 66,4% das mulheres do total dessa faixa etária está fora da força de trabalho, enquanto 51,3% dos homens. E o principal motivo que afeta as mulheres é cuidados e afazeres domésticos, assim como, enfim, nos outros países que investigam esses motivos. No campo das diferenças raciais, o IBGE aponta também que a taxa de desemprego ficou em 11,3% entre os brancos no ano passado, mas sobe para 16,3% entre os pretos ou pardos. Também como consequência disso, os brancos receberam em média 73,4% a mais do que os negros no ano passado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. 10h42. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Atenção para a campanha de doação de sangue, hein? Doar sangue é necessário a qualquer momento. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 52 quilos e ter entre 16 e 67 anos. Lembrando que os menores de 18 anos precisam de autorização dos pais. Em Guaxupé, existe um grupo voluntário que faz a ligação entre doadores e hemocentros, organizando mensalmente viagens gratuitas, com o objetivo único de salvar vidas. Faça parte deste grupo você também. Nas redes sociais, basta pesquisar pelo @doesangue_Guaxupé ou entrar em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988625355. Doe sangue, salve vidas. Estúdio C continua aqui, mas vai para um rápido apoio cultural e já a gente volta com muito mais informação e prestação de serviços. Não saia daí. Informação para a comunidade. Estúdio C. 87,9 MHz. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Eu amo essa rádio. Dez horas e 47 minutos. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Gosto de comer com tutu, como galinha com angu. Tem outra coisa que eu não vivo sem comer. Uai, sou. Eu sou de Minas, sou mineiro, sim senhor. Uai, sou. É, o melhor da música sertaneja você ouve aqui na comunitária de Guaxupé. Todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, tem Guaxupé Som Rural na sua programação. De segunda a sexta, em 2 edições, das 5 às 8 e das 18 às 19 horas. No sábado, das 5 às 7, mas no domingo, amanhã é sertaneja. É Guaxupé Som Rural, das 5 da manhã até o meio-dia. É, amanhã, lembrando que amanhã tem ao vivo a partir das 8 horas com Orlando Lima e a partir das 10 horas com Ivan Neves. É programação sertaneja ao vivo na programação de domingo aqui da comunitária e você pode participar, hein? O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Não perca, amanhã, Guaxupé Som Rural a partir das 8 horas com Orlando Lima e das 10 com Ivan Neves. E não esqueço do lugar onde eu nasci. Vamos falar agora sobre artes
A FAOP já inicia as atividades em Guaxupé com os alunos do programa Juventude Positiva. Mais de 30 jovens oriundos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Prefeitura são os primeiros alunos da instituição. Na última terça-feira, dia 29 de novembro, aconteceu no Teatro Municipal Arlete Souza Mendes a aula inaugural da primeira turma de alunos da Fundação de Artes de Ouro Preto, a FAOP, em Guaxupé. Serão oferecidos os cursos de auxiliar de conservação de bens culturais, ministrados pela professora Jéssica Gomes, e desenho e pintura, ministrados pela professora Ana Elisa Leite Ribeiro, a LIC, com apoio do coordenador de área, Eduardo Moção Júnior. De acordo com o prefeito, este é um dia histórico e que deixa extremamente feliz e realizado. A vinda da FAOP para a cidade é um legado que essa administração deixa para a educação e a cultura de Guaxupé e toda a região. O primeiro dia de aula do programa PIPA, que oferece formação humana e qualificação em arte, cultura e patrimônio para os jovens participantes do programa Juventude Positiva da Prefeitura de Guaxupé, realizado pela Fundação de Arte Ouro Preto, a FAOP. A secretária de Desenvolvimento Social, Renata Fernandes, explica que o Juventude Positiva faz grande diferença na vida destes jovens. O programa é um grande aliado na condução dos jovens ao mercado de trabalho. São adolescentes de 16 a 18 anos que participam deste estágio dentro da prefeitura e, com isso, já saem do ensino médio com uma experiência muito rica no currículo. A coordenadora de expansão da FAOP, Lúcia Brandão, está na cidade para dar início às atividades. De acordo com a coordenadora, estamos muito felizes com o início das aulas em Guaxupé. O programa promoverá a formação e a qualificação de 30 jovens na área da arte e da conservação de bens culturais. Inicialmente, no Teatro Municipal, os cursos oferecidos pela instituição de Ouro Preto deverão ocupar em breve as instalações da antiga cadeia municipal em área central da cidade. O governo municipal está há mais de um ano em tratativas com a FAOP e celebra agora a realização deste projeto. De acordo com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Marcos Buled, trabalhamos muito para conseguir alcançar essa honra, que é trazer uma instituição tão conceituada para a nossa cidade. A FAOP vai oferecer cursos que antes só poderiam ser acessados a muitos quilômetros de distância daqui. Dez horas e 52 minutos. Dados sobre a pobreza no Brasil. Em 2021, a pobreza atingiu mais de 62 milhões de pessoas. A pobreza foi uma realidade para 62 milhões e meio de pessoas no Brasil no ano de 2021. Esta informação integra os indicadores sociais divulgados pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na sexta-feira. Usando critérios do Banco Mundial, o órgão identificou que toda esta parcela da população tinha renda mensal per capita de até R$ 486. Em 2020, quase 51 milhões de pessoas estavam em situação de pobreza, ou seja, de um ano para outro, quase 11 milhões de pessoas passaram a viver nesta condição. Em relação à extrema pobreza, onde a renda mensal per capita é de até R$ 168, no ano de 2021 no Brasil, 17 milhões de pessoas integravam este recorte entre os mais pobres. No ano anterior eram 12 milhões, 5 milhões a menos. As regiões Nordeste, com 48%, e Norte, com 44%, tinham as maiores proporções de pessoas pobres na respectiva população durante 2021. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Dez horas e 53 minutos. Vamos direto para informações, direto do Senado Federal. Olha,
Doações de computadores de órgãos públicos para a inclusão digital agora será lei. Deve ser sancionado pela Presidência da República nos próximos dias o projeto que cria um marco legal para autorizar as doações de equipamentos de informática para a promoção de inclusão digital e desenvolvimento sustentável. A proposta cria a Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos e trata do programa Computadores para a Inclusão, que existe desde 2004 e em 2018 foi autorizado por decreto do governo federal a receber equipamentos, peças e componentes de tecnologia da informação e comunicação classificados como ociosos ou recuperáveis. Relator do projeto no Senado, o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, explicou a necessidade de uma lei para fixar as diretrizes gerais das doações feitas a organizações que participam do programa Computadores para a Inclusão. Atualmente, os equipamentos eletrônicos doados por instituições públicas e privadas são recondicionados para posterior entrega em escolas, bibliotecas e telecentros, com a oferta de cursos de informática e de reaproveitamento de computadores. Apesar de essas iniciativas já serem realidade, o fato de serem regidas por normas infralegais tem representado um sério obstáculo à continuidade das ações, em especial devido à lei eleitoral, que determina que no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens por parte da administração pública, exceto nos casos de programas sociais autorizados em lei. O que queremos resolver, porque já existe essa prática, é que nos anos eleitorais no Brasil, a cada 2 anos tem eleição, milhares de equipamentos são jogados nos depósitos sem utilização. Serão definidos em regulamento os critérios de inclusão de instituições como centros de recondicionamento de computadores e como pontos de inclusão digital, assim como o percentual de equipamentos de informática recondicionados que será destinado a escolas da rede pública de educação básica. O relatório do senador Exalci Lucas incluiu entre os beneficiários das ações os povos indígenas e quilombolas. Hoje, jovens de 16 a 24 anos de baixa renda se qualificam com os cursos oferecidos no programa Computadores para a Inclusão, assim como idosos que são considerados vulneráveis à exclusão digital. Exalci Lucas classificou o projeto de lei como uma excelente iniciativa para tornar mais eficiente o uso de recursos públicos, já que todos os anos milhares de equipamentos de informática são trocados em toda a administração pública e doados. O relator observou que a política criada pela proposta é ainda mais importante diante das desigualdades de acesso digital que foram comprovadas pela crise decorrente da pandemia de Covid-19. Centenas de milhares de alunos e educadores da rede pública de ensino não possuem os meios mínimos necessários para viabilizar o ensino à distância. Infelizmente, a desigualdade educacional e, consequentemente, de renda tende a aumentar para a atual geração em decorrência da desigualdade de acesso e oportunidades que o enfrentamento da Covid-19 evidenciou e aprofundou. O senador ainda ressaltou que a nova lei não acarreta impacto ao orçamento, pois não implica novas despesas nem custos administrativos ou de regulação para o Estado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. Ainda no Congresso, só que do Senado para a Câmara dos Deputados, nessa semana, medidas de prevenção ao suicídio, automutilação e violência entre jovens foram pautas do plenário desta semana. A Câmara deve votar projeto que prevê ações para a prevenção do sofrimento psíquico entre jovens. O texto é resultado das atividades de um grupo de trabalho criado pela Câmara dos Deputados em 2021, diante dos registros alarmantes de suicídio e automutilação entre jovens no país. Quem explica é a coordenadora do grupo de trabalho Problemas Psicológicos de Jovens Brasileiros, a deputada gaúcha Lisiane Bayer, do Republicanos. O estudo traz para nós as estatísticas, os números, as audiências que fizemos, os seminários que fizemos nos estados de Roraima, de Rondônia e do Rio Grande do Sul, trazem a prova daquilo que vínhamos acompanhando, que é esse aumento acentuado do índice de suicídio, de autolesão e de problemas psicológicos nos nossos jovens brasileiros. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, também defendeu a aprovação da matéria. Nunca se teve tanto acesso à internet, mas se foi tão sozinho.
Resultado disso ou não, nós estamos vivendo um momento pandêmico no Brasil. Nós estamos com um índice altíssimo de jovens de 12, 13 anos, ou com mutilações ou com suicídio. É o maior índice de suicídio já visto nessa faixa etária. Nós estamos com criança com mutismo entre faixa de idade de 3 a 6 anos. Os deputados podem votar também projeto que trata da implantação de serviço de monitoramento de violência escolar. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, lembrou o ataque de um jovem em Aracruz, no Espírito Santo, que deixou 4 mortos e 13 feridos. É um projeto autorizativo para que depois o Poder Executivo crie uma política de mapeamento da questão da segurança no ambiente escolar. É evidente que isso é muito positivo, todos nós somos preocupados com esse problema. Mas é importante que o relatório avance no sentido de identificar o que realmente faz tragédias absurdas, horríveis, como é que aconteceu no estado do Espírito Santo na última semana, aconteçam. É a política de estímulo ao armamento, é o estímulo à violência, é encorajar jovens e adolescentes, inclusive, a se organizarem em grupos de extrema-direita. Há 2 semanas do recesso parlamentar, os deputados precisam votar a medida provisória 1134, que abriu crédito extraordinário de 2 bilhões e 500 milhões de reais para financiar a gratuidade para idosos no transporte público. E continuam na pauta o projeto que determina às empresas de transporte de passageiros a implantação de rastreamento no transporte de animais de estimação e o projeto que prorroga por 12 meses o prazo em que pode ser formalizada a solicitação de acesso na distribuidora para unidades de microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, sem que sejam aplicadas novas regras tarifárias. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. 11 horas e 1 minuto. Você está na melhor, está na primeira do seu rádio, a Rádio Comunitária 87,9 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade. Pode participar, hein? Qual que é o seu comentário, sua dica, sua crítica, sua sugestão, sua opinião? Esse é um espaço reservado para você. O telefone e o WhatsApp é o 3552-6038. Nas redes sociais é só pesquisar @87FM Guaxupé. Ó, nós vamos para um rápido apoio cultural, mas já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Rádio Comunitária FM. A rádio que pensa e toca boa música. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária. Desculpe, seu Zagalo, esse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o arco. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. 11 horas e 6 minutos. Uma palhinha na sua... Este programa tem apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Está muito nervoso e esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai não vai quando não cai. Camisa 10 na seleção. Todo mundo na torcida, hein? Ontem não deu não pro Brasilzão, hein? Hein? Perdeu na hora certa, mas ninguém gosta de perder não, hein? Mas tá bom, vamos torcer, né? A seleção é a nossa única esperança pra unir o Brasil. O futebol que une, né? Muitas vezes. E essa é uma razão pra gente nos unir aí, pra prestar atenção na nossa seleção brasileira. Tá devagar, hein? Camisa 10 na seleção. Cadê o 10, hein? Eita! Quem é aquele 10? Não, 10 mesmo.
Vai voltar. Na hora que instalar, ele vai voltar. Vamos falar sobre o Dia Municipal. A Câmara Municipal aprovou o Dia Municipal de Reconhecimento dos Armênios. O extermínio do povo do armênio vitimou 1,5 milhão de pessoas e foi realizado pelo Império Otomano, a atual Turquia. Durante a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaxupé, que aconteceu nesta última segunda-feira, dia 28 de novembro, os vereadores aprovaram a Câmara o projeto de lei de número 26 de 2022, de autoria do vereador e presidente da Câmara, o Donizete Luciano, que cria o Dia Municipal de Reconhecimento de Extermínio Sistemático dos Armênios. A data será homenageada no dia 24 de abril. O reconhecimento deste fato é muito importante para manter viva na memória a força de vontade e a luta que toda a humanidade armênia de Guaxupé representa. Um descendente armênio, o Marx Kiredian, fez o uso da tribuna a convite do presidente e expôs parte da história de seus antepassados, mostrando o quão sofrido foi o fato ocorrido no começo do século XX, que ficou conhecido como o Holocausto Armênio. O extermínio sistemático foi realizado pelo governo otomano contra os súditos armênios minoritários dentro do antigo império, onde hoje se encontra a Turquia. O número total de pessoas mortas como resultado do genocídio é estimado entre 8.800.000 e 1,8 milhão. O dia 24 de abril de 1915 é convencionalmente considerado a data de início dos massacres, quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios em Constantinopla. O genocídio foi realizado durante e após a Primeira Guerra Mundial e executado em duas fases. A matança da população masculina através de massacres e sujeição de recrutas do exército para o trabalho forçado, seguida pela deportação de mulheres, crianças, idosos e enfermos em marchas da morte que os levavam para o deserto sírio. Impulsionada por escoltas militares, os deportados foram privados de comida e água e submetidos a roubos, estupros e massacres periódicos. Outros grupos étnicos narrativos e cristãos, como os assírios e gregos otomanos, também foram igualmente perseguidos pelo governo otomano, e o seu tratamento é considerado por muitos historiadores como parte da mesma política genocida. A maioria das comunidades armênias que surgem após a diáspora deste povo por todo o mundo são um resultado direto do genocídio. Ainda falando sobre Câmara Municipal, nessa semana também aconteceu a doação de uma motocicleta da Câmara para a Prefeitura. A moto do Poder Legislativo estava sem uso. O presidente da Câmara de Guaxupé, o Donizete Luciano, acompanhado do diretor administrativo e financeiro, Dr. Gustavo Calil, realizou a doação de uma motocicleta Yamaha YBR 125 cilindradas ao Poder Executivo. A doação aconteceu na semana passada. O veículo pertencia ao patrimônio da casa, porém não estava em uso. Após realizar os devidos trâmites e obter parecer favorável à doação do bem, a motocicleta foi levada à prefeitura, onde realizou-se a entrega ao prefeito Dr. Eber. Com a doação, o Poder Executivo pode incorporar o bem ao seu próprio patrimônio ou dar outra destinação compatível. Também estiveram presentes durante a cerimônia de entrega o secretário de governo, Renato Gouveia, o procurador-chefe administrativo e patrimonial, Marco Aurélio Silva Batista, e o auditor fiscal, Paulo Sérgio de Souza.
Olha, parabéns aos alunos da rede pública escolar de Minas Gerais. O estado conquistou 130 medalhas nas Paralimpíadas Escolares. Minas Gerais conquistou 130 medalhas e ficou em 5º lugar geral nas Paralimpíadas Escolares deste ano. A competição, disputada por 25 estados e o Distrito Federal, foi realizada em São Paulo. A delegação mineira alcançou 275 pontos e trouxe para Minas 67 medalhas no atletismo. Só na natação foram 44. O destaque foi para 2 atletas, Emanuela de Araújo, que conquistou 4 medalhas de ouro na natação, e para Vitória Anatólio, que levou no tênis 2 medalhas de ouro. Ao todo, 101 estudantes atletas de Minas Gerais participaram das Paralimpíadas Escolares, representando 33 escolas e instituições de 19 cidades mineiras. O chefe da delegação mineira, Alex Moura, destaca a importância da participação dos atletas. Foi muito expressiva a nossa participação, os resultados obtidos por nossos atletas. É muito importante para a gente. Ficamos em 5º lugar geral, com atenção especial para judô, que pela primeira vez obteve um resultado expressivo, ficando em 3º lugar geral da modalidade, medalhando todos os atletas que conseguimos levar lá para São Paulo. E é muito importante para a gente obter esses resultados para uma melhor potencialização do esporte educacional em Minas, né? Principalmente o esporte paralímpico educacional. O GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais, foi a seletiva para a participação dos estudantes atletas nas Paralimpíadas. O GENG é uma parceria da SEDESE, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Educação e Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais. Da Agência Minas, Fábio Márcio. 11h14. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Você também pode encontrar a Rádio Comunitária nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, até mesmo no YouTube. Basta pesquisar @87FM Guaxupé. Vamos para mais um rápido apoio cultural e já a gente volta. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87 FM de Guaxupé. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. 87,9 FM. Onze horas e 18 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Novembro Azul, a Prefeitura Municipal promoveu ações durante todo o mês de novembro contra o câncer. As atividades, dentre as diversas ações, entre as atividades teve orientações, palestras e até um torneio de futebol. Em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou a campanha Novembro Azul, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O movimento quer conscientizar ainda mais a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e também fazer o exame de próstata periodicamente. Por todo o país, durante o penúltimo mês do ano, ações são desenvolvidas para fomentar essa luta. Em Guaxupé, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, promoveu uma série de ações. A primeira delas foi a
iluminar a sede do Poder Executivo e a sede da referida secretaria com a cor da campanha. Além disso, foram realizadas blitz, ornamentações dos postos de saúde, palestras educativas com médicos, entrevistas em diversas mídias da cidade, o Blue Day, dia em que os servidores e munícipes são convidados a se vestirem de azul, e aquele que foi o ponto alto do evento, o Torneio Azul de Futsal. O Torneio Azul de Futsal foi um campeonato interno de futebol, onde cada secretaria montou o seu time. Foram mais de 100 atletas e que concorreram entre si. Foram 3 dias de jogos e na grande final se enfrentaram a Secretaria de Segurança Pública versus a Secretaria de Obras, como um agente de segurança levando o melhor e vencendo um torneio. Foram dias de muita interação e diversão, marcados positivamente pelo Novembro Azul da Prefeitura em 2022. O torneio de futsal foi pensado para promover a interação entre os servidores e lembrá-los que eles também devem se cuidar. O câncer de próstata mata muitos homens todos os anos e muitas destas mortes poderiam ter sido evitadas se a doença tivesse sido descoberta precocemente. Ficamos muito felizes com a repercussão e o resultado do campeonato, pois foram dias de muita alegria e torcida. Quem faz essa finalização é a Mailane Andrade, ela é diretora da Secretaria de Saúde. E a revisão da vida toda, o Supremo Tribunal Federal reconhece a revisão de vida toda para aposentadorias do INSS. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a chamada revisão de toda a vida de aposentadorias pagas pelo INSS. Essa decisão atinge quem passou a receber o benefício entre novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019 e tem contribuições anteriores a 94. É assim, nessa decisão, o Supremo reconheceu que o beneficiário pode optar pelo critério de cálculo que renda o maior valor mensal, cabendo a ele avaliar se esse cálculo de toda a vida pode aumentar ou não o benefício. O processo julgado pelo STF é um recurso do INSS contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia garantido a um segurado a possibilidade de revisão do benefício com base nas contribuições sobre o período anterior ao ano de 1994. Durante a tramitação do processo, associações que defendem os aposentados pediram que as contribuições feitas até julho de 94 fossem consideradas no cálculo dos benefícios. Essas contribuições pararam de ser consideradas por conta da reforma da Previdência de 1999, que previa a exclusão dos pagamentos antes do Plano Real. Segundo as entidades, segurados do INSS tiveram redução do benefício em função da desconsideração dessas contribuições. Já o governo alegou que a mudança agrava a situação fiscal do país, com impactos previstos de até 46 bilhões de reais aos cofres públicos pelos próximos 10 a 15 anos. Em fevereiro deste ano, o plenário virtual do STF já tinha formado maioria de 6 votos a 5 a favor da revisão da vida toda. Em seguida, um pedido de destaque do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento virtual e a questão foi remetida ao plenário físico para julgamento nesta quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Só que agora em mais detalhes, vamos saber o que é essa revisão da vida toda pelo INSS e quem tem direito. O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor dos aposentados no processo conhecido como revisão da vida toda. A medida permite que os aposentados do INSS, que tinham salários mais altos antes de 1994, façam um novo cálculo do valor da aposentadoria. Tem direito à revisão a pessoa que se aposentou nos últimos 10 anos pela lei antiga, ou seja,
antes da reforma da Previdência. Quem explica os detalhes é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Reconhece o direito dos segurados que se aposentaram e que tiveram a limitação do cálculo do salário de contribuição a partir de julho de 94. Essa revisão permite computar todo o período contributivo da vida laborativa do segurado. É necessário que seja feito um cálculo para saber se o segurado tem ou não direito a esta revisão. Não são todos os segurados que serão abrangidos por essa revisão da vida toda. A revisão e restituição dos valores não é automática, daí a necessidade de fazer o cálculo antes de entrar na Justiça. A presidente do Instituto explica os critérios para saber quem tem direito. Então, se ele recebeu a aposentadoria há menos de 10 anos, ele tem direito de calcular a sua renda para saber se a nova renda, utilizando todos os salários de contribuição de julho de 94 para cá ou toda a vida contributiva, qual é o cálculo mais vantajoso. Se for de toda a vida contributiva, ele tem a possibilidade de ingressar com o pedido dessa revisão da vida toda. O pedido de revisão não é obrigatório, mas quem se encaixa nos critérios da lei e ainda não entrou com uma ação pode acionar a Justiça e fazer o pedido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. E às 11 horas e 26 minutos vamos falar sobre uma simulação que aconteceu aqui em Guaxupé. O Corpo de Bombeiro realizou uma simulação lá de evacuação na Santa Casa. A simulação aconteceu nesta última quarta, dia 30 de novembro, das 3h30 às 4 horas. O segundo pelotão de Corpo de Bombeiros de Guaxupé realizou nesta última quarta-feira, dia 30 de novembro, simulado de evacuação da Santa Casa da cidade. O simulado aconteceu entre as 3h30 e 4 horas e teve como objetivo de testar o tempo de resposta e a efetividade do plano de evacuação em caso de incêndios ou em outros incidentes que necessite realizar a retirada imediata dos pacientes e funcionários da referida instituição. Haverá ainda a realização de deslocamento das viaturas de resgate de combate a incêndios em código 3, sirene e dispositivos de luzes ligados, saindo da sede do segundo pelotão até o hospital para ser medido e avaliado o tempo de resposta do acionamento. Adiantamos que todo o planejamento já foi realizado para que não haja prejuízo de forma alguma aos internos e aos serviços essenciais à saúde prestados pela Santa Casa e pelo Corpo de Bombeiros. O bombeiro, seu amigo certo nas incertas, essa é uma afirmação da corporação. Há exatamente 3 anos, a corporação realizou um simulado no hospital que contou com a participação de 57 funcionários da casa, 10 bombeiros militares e 3 viaturas dos bombeiros. Às 11 horas e 28 minutos, este é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Quero convidar você a mais uma vez a ajudar a colaborar com o Natal Solidário do Grupo de Ajuda Voluntária, o Bom Samaritano. O pessoal, os voluntários e todos os amigos lá do Bom Samaritano estão fazendo arrecadação aí de brinquedos, balas, pirulitos, doce em geral, para fazer a distribuição aí no dia de Natal. Se você puder ajudar, deixa as tuas doações até o dia 15 de dezembro, lá na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 970, no Jardim Veracruz. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp, o 988989552. Colabore com o Natal Solidário do Grupo de Ajuda O Bom Samaritano. E dia 9 de dezembro a Casa da Criança vai estar fazendo vai estar rifando aí um kit para churrasco, hein? Dia 10 de dezembro o pessoal pode passar lá para pegar. O pessoal que quer ajudar a Casa da Criança pode comprar a rifa aí desse kit churrasco até o dia 9, né? Lá na própria Casa da Criança, que está localizada na Rua Engenheiro José Silveiro, número 38, no centro de Guaxupé. É lá na rua do estádio da Esportiva. Às 11h29, um rápido apoio cultural e já a gente volta. Não saia daí. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho para nenhum político, para nenhuma igreja e para nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes? Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Se liga e não desliga mais. 87,9 FM. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens. 11 horas e 33 minutos. Este programa tem um apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro e portal da cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Acorrentados em carros de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Vamos falar agora sobre informação. Esse é o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Informação não, educação, encontro da educação. A Rede Municipal de Ensino de Guaxupé realizou o primeiro encontro de saberes inclusivos. Mais de 350 profissionais participaram ativamente de uma palestra sobre educação inclusiva. A Prefeitura de Guaxupé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sistema de Ensino Aprende Brasil, realizou no Clube Operário o primeiro encontro de saberes inclusivos com uma palestra intitulada Inclusão Escolar para Além da Acessibilidade e Respeito. A renomada palestrante Josiana Hertel, especialista em orientação educacional, neuropsicopedagoga e mestre em educação inclusiva, discursou para aproximadamente 350 profissionais da educação da rede municipal e parceira sobre os diversos aspectos da inclusão. Desde o embasamento teórico, marcos legais e práticas pedagógicas adequadas para melhor atender às especificidades e necessidades das crianças com deficiência. O evento contou também com a participação de representantes do CONDEF, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, da AADG, a Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, do CERD, o Serviço Especializado de Reabilitação em Deficiência Intelectual, e da APAI, a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Guaxupé. Além dos professores e gestores, os auxiliares de professores de desenvolvimento infantil e estagiários que desempenham funções profissionais de apoio às crianças com deficiência também participaram deste evento. A secretária de Educação, Sandra Costa, fez a abertura do evento, acolhendo a todos os presentes. Logo em seguida, explicou que esta palestra foi organizada para atender as demandas formativas apresentadas pelos professores e ressaltou o trabalho valoroso deles para atender as demandas. A coordenadora de atendimento educacional especializado Sulima Somágio comentou que essa iniciativa veio em encontro à efetivação das práticas inclusivas nas escolas, assim como fortalecer a validação das diretrizes e da inclusão municipal. Josiana ressaltou que o termo educação inclusiva se refere a uma abordagem de ensino que busca garantir o acesso à permanência e as condições de aprendizagem para todas as crianças, incluindo aquelas que possuem alguma deficiência, e que a escola de qualidade é aquela que tem ensino global, que reconhece e valoriza as diferenças nas quais todos os alunos, sem exceção, devem estudar, aprender e desenvolver.
A palestrante promoveu várias reflexões sobre propostas inclusivas, as vivências bem-humoradas e exemplos cheios de sensibilidade envolveram e emocionaram os participantes. A comunidade escolar vai bem em Guaxupé, mas a nível estadual há um debate apontando falhas. E este debate ocorre lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, onde a comunidade escolar apontou falhas no ensino em tempo integral. Notícias da Assembleia. Estrutura física inadequada, carência de profissionais, jornada de estudos exaustiva e evasão escolar. Essas são algumas queixas registradas por alunos, professores e pais que discutiram a implantação do ensino em tempo integral na rede estadual de educação. O assunto mobiliza parlamentares da Assembleia de Minas. O governo do estado começou a implantar o ensino em tempo integral. A modalidade está prevista nas diretrizes federais do novo ensino médio em vigor no país. Quando foi proposta, a mudança pretendia atender necessidades e expectativas dos jovens, fortalecer o protagonismo juvenil e possibilitar a escolha dos conteúdos a serem aprofundados nessa etapa de formação dos estudantes. É o que ressalta a coordenadora do ensino médio integral da Secretaria Estadual de Educação, Cláudia Lobo. Em 2019, surge para nós a oportunidade de trazer um modelo pedagógico que trabalha com o protagonismo juvenil, que desenvolve, além da excelência acadêmica, a formação para a vida e o desenvolvimento de habilidades para o século XXI. Mas, segundo os participantes ouvidos pela Comissão de Educação, muitas barreiras impedem que essas metas sejam alcançadas. Um dos problemas apontados seria a falta de infraestrutura para manter os alunos por tantas horas nessas unidades. É o que afirma o professor Fernando Esteves, da Escola Estadual Tito Fulgêncio, em BH. A nossa escola também sem absolutamente nenhum tipo de estrutura para receber o MTI. A gente não tem acessibilidade, a gente não tem banheiro que a gente possa usar, inclusive na sala dos professores só tem um banheiro, a estrutura é péssima. Para os alunos, para uma criança que fica de 7 da manhã às 16h20, é uma estrutura que é impossível, não tem condição de manter. Segundo o professor da escola Raimundo Alves Torres, de Viçosa, na Zona da Mata, Bartomélio Martins, faltam profissionais para cobrir o turno integral. O Estado ele não contabiliza os ASBs 2 vezes. Então significa que, por exemplo, nós tínhamos um quadro de mais de 20 ASBs e hoje reduzimos esse quadro. Para cada turno nós temos aí em torno de 8 a 10 ASBs. E a sobrecarga desses servidores ela é altíssima. Já para alunos de unidades com ensino integral, uma das queixas seria o tempo excessivo da jornada de estudos. Quem afirma é a estudante da escola Tito Fulgêncio, Eduarda Lazzarini. A maior ofensa do MTI, na minha opinião e na opinião dos meus colegas, é essa carga horária extremamente cansativa. A gente chega na escola já cansado do outro dia e vai acumulando isso a semana inteira, o ano inteiro. Outro problema que seria reflexo do ensino integral, segundo os participantes da audiência, seria a evasão escolar. Essa é a avaliação do professor Manuel Rodrigues, da Escola Estadual Alberto Giovannini, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. A gente sabe a questão da evasão escolar é muito grande em todo o estado, principalmente quando a gente para analisar em contexto pós-pandemia. Quantas famílias aí não precisavam contar com seus filhos, com suas filhas, para estar ajudando em casa financeiramente. E aí a escola de tempo integral ela acaba impedindo que o estudante ele consiga desempenhar esse papel. Para a deputada Beatriz Cerqueira do PT, que propôs a reunião, a escuta da comunidade escolar é que pode apontar a solução dos problemas. Eu acho que se a gente escutar os profissionais da educação, escutar os estudantes, não tem segredo. A escola vai ser a melhor. Se nós perguntarmos a quem está dentro da sala de aula o que precisa ser feito e fazer um processo de escuta coletivo, a gente resolve tudo. Porque a resposta está em quem está lá. A cobertura completa desta audiência está no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Luiz Felipe Balona. 11 horas e 42 minutos.
O preço da gasolina. A gasolina fechou o mês de novembro em alta. A gasolina ficou 1,6% mais cara em novembro. O valor médio do litro do combustível passou de R$ 5,24 em outubro para R$ 5,32. Isso é o que aponta o levantamento do índice de preço Tickets-Log. Roraima registrou a gasolina mais cara do país, R$ 5,88 por litro. Já o Rio Grande do Sul foi o estado que apresentou o combustível mais barato, R$ 5,01. No caso do etanol, o maior aumento foi registrado no Centro-Oeste, onde o combustível passou de R$ 3,69 em outubro para R$ 3,94 em novembro. Reportagem, Rodrigo Santos. O Tribunal de Contas da União vê irregularidade em auxílio a taxistas e caminhoneiros. O Tribunal de Contas da União investiga o pagamento irregular de benefícios a taxistas e caminhoneiros. Segundo a auditoria, o rombo é de quase 150 milhões de reais. Ao menos 30 mil pessoas embolsaram a grana indevidamente. São casos de motoristas mortos, CPF cancelado, tem até gente que mora no exterior. O auxílio emergencial para taxistas e caminhoneiros foi pago em 5 parcelas de R$ 1.000, começando em agosto e terminando em dezembro. O TCU deu ao Ministério do Trabalho e Previdência um prazo de 15 dias para a revisão dos pagamentos de auxílios com indícios de irregularidades. Reportagem, Rodrigo Santos. 11h44, você está na melhor, na primeira do seu rádio, esta que tem 25 anos no ar e é rádio de verdade, 87,9 FM, rádio comunitária de Guaxupé. Também pode ouvir a gente pela internet, em acesse nosso site 87fm.com.br. Lá, além de você ouvir a programação 24 horas por dia em alta qualidade, você também confere a nossa grade de programação e fica por dentro de toda a nossa diversidade musical, além de ter acesso a links, fotos e vídeos e muito mais dos bastidores da comunitária. Portanto, acesse 87fm.com.br. Mais uma vez eu quero chamar a todos para participar e colaborar aí da rifa de um kit churrasco que a Casa da Criança está fazendo, hein? O pessoal pode entrar em contato lá e já está adquirindo a sua rifa, que o sorteio vai acontecer no dia 9 de dezembro, hein? A Casa da Criança está vendendo a rifa lá na rua Engenheiro José Silveiro, no número 38, é ali na rua do Campo da Esportiva. Participe e colabore com essa rifa aí da Casa da Criança, né? E ainda contribua com o Natal da Solidariedade lá do Lar do Bom Samaritano, um grupo de ajuda voluntária Bom Samaritano. Tá fazendo aí a arrecadação de balas, chiclete, pirulito, bolacha, Danone, brinquedo e tudo mais que possa ser possível de estar doando aí para as crianças no dia do Natal. As doações podem ser deixadas lá na Avenida Presidente Tancredo Neves, no número 970, no Jardim Veracruz, ou o pessoal pode estar entrando em contato pelo telefone e WhatsApp, o 988989552. Colabore com o Natal Solidário do Grupo de Ajuda Voluntária O Bom Samaritano. Agora nós vamos para mais um rápido apoio cultural e já a gente volta com mais informação e serviços de utilidade pública. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária. Rádio Comunitária de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Informação para a comunidade. Estúdio C. Comunitária 87 FM, alcançando o nível máximo em audiência. Às 11h52. Este programa tem o apoio cultural da Coxupé, a cooperativa dos cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé.
Você, ouvinte, pode participar a qualquer momento aí da grade de programação, hein? Mandando a sua dica, sua crítica, sua sugestão em nosso WhatsApp. O telefone é o 3552-6038. Participe. Agora a gente vai ficar sabendo os principais destaques do Brasil e no mundo, aqui direto do Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Brasil fecha a primeira fase da Copa com derrota e as oitavas já começam hoje. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A seleção brasileira terminou a fase de grupos da Copa do Mundo com derrota. O Brasil foi superado por Camarões por 1-0 nesta sexta-feira. Apesar do resultado, a seleção terminou na primeira posição do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul na segunda-feira, às 16h, pelas oitavas de final. A fase de mata-mata do Mundial disputado no Catar começa neste sábado. Pelo horário de Brasília, ao meio-dia, jogam Holanda e Estados Unidos. Às 16h, o duelo é entre Argentina e Austrália. Quem perder estará eliminado. Pelé apresenta uma infecção respiratória, segundo o boletim médico. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informa que o quadro é estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador está internado desde terça-feira. O Corpo de Bombeiros encerrou a procura por vítimas ou veículos soterrados na área onde houve o deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. A decisão foi tomada depois de 4 dias de trabalho e confirmada pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado. O Ministério da Educação informou que o ministro Vitor Godoy não vai mais viajar para Paris, na França, na semana que vem, conforme havia sido publicado no Diário Oficial da União. A viagem ocorreria em meio a bloqueios no orçamento de universidades. A pandemia fez disparar a pobreza no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE mostram que no ano passado, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22% e em situação de extrema pobreza houve salto de 48%. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia. E às 11h53, o Giro Internacionais com informações do Brasil e do mundo, direto do Giro Internacional. União Europeia, G7 e Austrália definem o teto de petróleo russo a $60 o barril. Giro Internacional. Andréa Gomes Durão. Paris, 3 de dezembro de 2022. Vamos aos destaques deste sábado. Os 27 países da União Europeia, o G7 e a Austrália acordaram nesta sexta-feira em impor um preço máximo de $60 ao barril de petróleo russo, uma medida inédita com que pretendem privar Moscou de uma importante fonte de financiamento para a invasão na Ucrânia. O teto, previamente negociado a nível político entre o bloco europeu e o G7, grupo formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Alemanha, Japão e Canadá, além da participação da Austrália na decisão, entrará em vigor com o embargo da União Europeia ao petróleo bruto a partir de segunda-feira. O embargo impedirá os envios de petróleo russo por navio para o bloco europeu, que representam 2/3 das importações, o que impactará negativamente os cofres de guerra da Rússia em bilhões de euros. A junta militar de Mianmar condenou pelo menos 7 estudantes à morte, elevando para 139 o número de prisioneiros aguardando execução no país, de acordo com as Nações Unidas. As sentenças foram anunciadas na última quarta-feira, portas fechadas, por um tribunal militar,
contra pelo menos 7 estudantes homens, informou o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk. O alto comissário afirmou que, ao usar sentenças de morte como uma ferramenta política para esmagar a oposição, os militares confirmam seu desprezo pelos esforços da ASEAN e da comunidade internacional para acabar com a violência e criar as condições para um diálogo político. Ele denunciou, se referindo às tentativas da Associação das Nações do Sudeste Asiático para restaurar a paz em Mianmar. A ONU também revelou que está investigando relatos de mais 4 sentenças de morte contra jovens ativistas definidas na quinta-feira. Pelo menos 90% da população mundial tem alguma forma de imunidade à Covid-19, declarou nesta sexta-feira o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, enquanto alertava para o declínio das medidas de segurança sanitária. Tedros destacou que esta redução na vigilância deixa a porta aberta para o surgimento de uma nova variante, que provavelmente irá se espalhar e suplantar a variante Ômicron, atualmente dominante. Ele acrescentou que a OMS estima que pelo menos 90% da população mundial tem atualmente alguma forma de imunidade ao vírus SARS-CoV-2, seja por infecção anterior, seja pela vacinação. De Paris, Andréa Gomes Durão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web. Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Comunitária, prestação de serviços e informação. Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Para ouvir novamente, acesse o nosso site 87fm.com.br. Nas redes sociais, basta pesquisar @87fm Guaxupé. E para participar a qualquer momento da programação, basta enviar a sua mensagem em nosso telefone e WhatsApp, o 3552 6038. Desejo a todos um ótimo final de semana, mais uma vez desejando os nossos sinceros sentimentos a toda a família e amigos do grande radialista guaxupeano Nabi Zayat, que deixou a gente nessa sexta-feira aí. Ele é uma referência para muitos do meio, aqui, não só aqui, mas como em toda a região. Vá em paz, Nabi Zayat. E o Estúdio C fica por aqui, volta sábado que vem a partir das 10 horas da manhã do sábado, trazendo as principais informações e os principais destaques da semana em Guaxupé, na região, no Brasil e no mundo. Tchau, tchau e até lá! Você ouviu o Estúdio C, a voz e a vez da comunidade. Participe você também e ajude no desenvolvimento da nossa cidade. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Esta é rádio de verdade.